Tudo bem, gente? Estamos iniciando aqui mais uma aula do diálogo transformador. A comunicação que transforma conflitos em acordos, né? E constrói relacionamentos inabaláveis. Como vocês estão? Tudo bem? Pessoal aí do YouTube, pessoal do Instagram, pessoal do Facebook, como vocês estão? Hoje eu quero falar aqui, tem perguntas, né, que mandaram para mim. Perguntas aí da Érica Luz, vou aguardar a entrada para poder trazer a resposta. Como vocês estão, gente? Tudo bem? Deixa eu ver aqui. Sejam bem-vindos todos. Para quem não me conhece, eu sou Vanessa Tadeu de Paiva e venho trazer aqui um dos maiores presentes, dos grandes tesouros que pode existir na área dos relacionamentos. Um conhecimento tão precioso que vem transformando vidas, podendo ser aplicado, foi criado, foi estudado com o objetivo de abençoar casais. Mas depois de criado, percebemos que relacionamentos de pais e filhos, relacionamentos dentro da empresa, todos eles você pode aplicar essa comunicação, que é uma ação em comum, que é um alinhamento, né, de mentes, de mentalidades daqueles que estão se relacionando, o que vai trazer e proporcionar uma harmonia, né, uma felicidade muito grande para essa vivência, né? Boa noite, pessoal. Então, nós estamos aqui, né, trazendo um pouquinho desse conhecimento, essa aula aqui, mais uma aula. Boa noite, Joseilda, Doda, minha prima. Quem mais aqui? Aê. Essa é a aula 6, né? Aula 6 de 14 aulas desse mecanismo, desse trabalho utilizado dentro do judiciário, utilizado nos relacionamentos, né? Eu estou aqui dando aula, na verdade, o dia inteiro hoje. Estou desde as 6 da manhã sem parar. Essa é a penúltima aula, ainda vou para a última, acho que a gente vai até as 22 horas hoje, né? Mas com um objetivo muito importante, que é trazer para vocês esses resultados, não só dentro da área do direito, mas que todas as pessoas podem estar utilizando. Hoje eu quero falar com vocês sobre o direito mesmo. Eu quero trazer um pouco para vocês sobre os processos de família, né? Que as pessoas estão aí dando entrada, né? Questões de divórcio, questões. Oi, Eglaci, boa noite. Então, assim, questões de você querer resolver questões de filhos, de guarda de crianças, né? Querer resolver situações de crimes de família, né? Questões de alienação parental, de um dos genitores não permitir que o outro conviva com o filho, né? Questões de Maria da Penha, né? De abandono afetivo, questão de, enfim, estelionato, ameaça, toda violência, né, tendo ali daquele outro lado, na condição de vítima, homens e mulheres, crianças, pessoas idosas, pessoas que possuem, são portadoras de alguma deficiência, né, múltiplas. Então, o que está acontecendo com o nosso judiciário? Os processos não andam. Por quê? Porque a demanda é muito grande. Porque é muita gente com problemas de família, o que se agravou consideravelmente, exponencialmente depois dessa pandemia. Esse ano de 2020,
um ano onde ainda, né, o judiciário, ainda os serventuários da justiça, né, os juízes, ainda estão trabalhando em casa, né, estão trabalhando home office, não estão indo ainda lá para os fóruns, para os tribunais, tudo está bem diminuído. E, em contrapartida, as demandas judiciais aumentaram de uma maneira considerável, porque as pessoas começaram a ficar fechadas em casa e as questões de conflitos de família aumentaram sobremaneira. Questões patrimoniais, né? Irmãos brigando por herança, inventários infinitos. Então, eu quero aqui trazer para vocês o quanto, né, esse judiciário nós podemos agora avaliar do ponto de vista da visão sistêmica, do ponto de vista do conhecimento das leis também universais. Então, quando se procura um judiciário, está se procurando quem? Uma autoridade. Está se buscando inconscientemente o nosso pai. Alguém que possa resolver uma situação que a gente não conseguiu resolver por si só. E aí, este juiz, que já tem tamanha demanda, ele não tem condição de conhecer o seu caso a fundo. Ele não tem condição de vir ver no que você vive, como é a sua história, né? E aí ele pode tomar uma decisão que não seja a melhor decisão, mas porque foi levada para ele por força de sentença, se transforma uma lei na sua vida. Uma lei sobre quem vai ficar com a guarda do seu filho, mesmo que isso não seja bom para ninguém. Por quê? Porque as pessoas não conseguiram aplicar o diálogo transformador nas suas vidas. Porque as pessoas não conseguiram olhar e nomear os seus próprios sentimentos. Porque as pessoas não conseguiram lidar com as suas próprias necessidades. Não conseguiram perceber sequer como funcionam e acabam repetindo e reproduzindo num formato de padrão mesmo. As mesmas dores, os mesmos tipos de relacionamento, como alguns chamam de dedo podre, né? Mas será que você nunca vai encontrar alguém que, de fato, você possa viver um relacionamento inabalável? Você possa viver um relacionamento incrível, né? Será que sempre vai ser assim? E aí eu estou trazendo isso para vocês, né? Para que a gente reflita o porquê de tudo isso. Então, o porquê de tudo isso está exatamente nesse processo de infantilização das suas emoções. Um processo onde você ainda se permite agir e reagir por emoções, por estímulo e resposta, por reações, por impulso. E nesse movimento de impulso, você está sempre criando aqueles padrões porque você não olha para si. Então, tem tantos aspectos que a gente traz, né? E tantas formas de trabalhar. Dentro do diálogo transformador, nós trabalhamos com análise corporal inicialmente, e depois disso a gente vem trazendo essa multiplicidade de conhecimento com o objetivo de fortalecer você a resolver suas questões, para não ter que necessitar do judiciário. Para vocês terem uma ideia, no dia 3 de dezembro, eu respondi um processo que era caso de vida ou morte, uma liminar, um caso emergencial, né, no Tribunal de Justiça de São Paulo, envolvendo uma pessoa idosa, uma pessoa que estava com vários tipos de doença, uma pessoa com quase 80 anos de idade. E para vocês terem uma ideia, apesar de toda a urgência, toda a gravidade do caso, o trabalho que foi, porque eu não podia nem no fórum conversar com a juíza, porque ela não estava lá. Entende? Então, esperar, e aí veio aí um movimento, né, que ainda por cima o sistema saiu fora do ar, passou 2, 3 dias sem funcionar, até a minha petição de impugnação entrar,
passaram muitos dias, ela estava tempestiva, estava dentro do prazo, mas até ela entrar no processo, então, e até agora não veio a resposta, não adianta que eu peça, que nem é protocolado. Então, vocês percebem que algo precisa ser feito, gente. Não é esse caminho, o caminho de você ficar buscando ajuda fora. Olá, Carol, tudo bem? Maiara, Tânia, Regina, sejam bem-vindas, né? Então, hoje, o assunto está muito relacionado ao direito lá, Vanderleia. E todos esses aspectos, né, que a gente pode olhar dentro do direito de família, mas observando também, principalmente, essas leis universais que são aplicadas dentro do diálogo transformador. Então, você conseguir aplicar, né, o diálogo transformador em todos os aspectos, estando em harmonia com o direito. E aí, no direito de família, nós precisamos perceber, né, qual é a fundamentação, qual é o objetivo do direito. Né? O direito, na verdade, ele tenta, e a palavra é essa mesmo, é tentar, porque ele não consegue, ele tenta, né, acompanhar as mudanças da sociedade. Para quê? Para poder atender e cumprir a sua função principal, que é manter a ordem social. Então, regras são criadas para que haja uma ordem social, né? Para que haja um parâmetro de comportamento para o bem viver da sociedade. Este é um dos grandes aspectos principais do direito, né? Então, dentro disso, hoje, por exemplo, nós temos de classificações mais de 17 tipos de família. E por que isso, né? Por que esse movimento? E aí a gente traz um pouco do conhecimento, né? A gente estava falando do campo, do quanto as pessoas que vêm para o nosso campo, né, esse campo morfogenético, elas influenciam na nossa vida, influenciam na nossa família. E como que é a ordem aplicada a tudo isso? Quando você quebra uma ordem, quando você coloca as coisas fora do lugar, você vai sofrer consequências por causa dessas atitudes, né? Eu estava falando a respeito da questão da união estável, que antes não existia, né? Então, as mulheres que iam morar com os homens e elas não casavam, antes a lei, né, o código, chamava essas mulheres de concubinas. Era este o nome que era dado para essas mulheres. E para você ter uma ideia, os filhos delas não eram considerados filhos legítimos. Por quê? Porque para o direito, filho legítimo só era aquele advindo de um casamento. Então, esses eram os famosos filhos bastardos, né? O direito, ele acompanha muito o aspecto patrimonial, ele olha muito para essa questão. Você percebe que depois do reconhecimento da união estável, de todo esse movimento das mulheres, do direito das mulheres, né? Que houve essa alteração do nome para união estável, a mulher, por causa da sua dignidade, não pôde mais ser chamada de concubina, não existia mais, e agora não existe, filho bastardo, existe apenas filho. Não tem mais essa história de filho legítimo ou filho ilegítimo. Todos são filhos, né? E dentro desse movimento, você percebe que mesmo tendo acontecido isso, né, até hoje, uma mulher que vive com um homem, né, um homem que vive com uma mulher em união estável, não pode ser chamado de marido, de esposa, não é esse nome, não é cônjuge, né? Então, que nome, que nomenclatura é dada pelo direito? Companheiros, são companheiros. E aí, por que isso? Simplesmente para reconhecer a questão patrimonial. Mas, gente, isso é, de fato, bastante importante para as leis universais, né? Você viver em união estável. Por que que você vive em união estável? Qual é a intenção? Então, muitas vezes, porque eu não quero viver a burocracia da separação, do divórcio.
você já está começando um relacionamento com esse pensamento. E aí a gente traz todos esses aspectos, né? Que nessa aula eu estou trazendo como aspectos mentais. Como está a sua mente em relação ao casamento, ao seu relacionamento afetivo. Você já está entrando, se preparando para o final, né? Ou você está num movimento infantilizado que você precisa pedir para alguém externo vir interferir nas suas decisões, por isso que termina, inclusive, no judiciário. Qual é o movimento mental em relação ao que você enxerga, qual é a sua visão sobre o relacionamento, para saber o quanto isso vai, de fato, interferir na sua vida, né? E você percebe que nesse aspecto, né, a gente falou hoje nas aulas anteriores, não aqui no Diálogo Transformador, mas na aula, por exemplo, da Matemática das Relações, nós falamos sobre a adoção, nós falamos sobre o relacionamento que já é casado, nós falamos sobre a união estável, nós falamos sobre a pessoa que está solteira, mas que está buscando um relacionamento, mas não se prepara para esse relacionamento, não prepara a sua mente para esse relacionamento, não compreende a importância de conhecer essa ciência dos relacionamentos, né? A importância de colocar isso em prática na sua própria vida, mesmo que ainda solteira. Todo este conhecimento é trabalhado dentro desse aspecto do diálogo transformador. O diálogo porque é uma comunicação, uma ação em comum entre dois. E é transformador, sim, porque dentro da palavra transformador tem 3 estágios fundamentais. Transforma a dor. O primeiro deles, reconhecer suas dores, reconhecer seus padrões da família de origem, reconhecer em que nível emocional, psicológico você está para iniciar um relacionamento, né? Então você está no nível infantil, você já está no nível maduro, você está em que nível? Você é adolescente para viver esse relacionamento na sua vida, né? Então, quando você reconhece isso, quando você percebe o seu padrão, quando você percebe a sua mentalidade, como você olha para esse relacionamento, qual a sua expectativa sobre esse relacionamento, qual o seu posicionamento diante desse relacionamento. Então, o seu posicionamento é de um namoro, né? A função aqui é conhecer essa pessoa para construir talvez uma família com ela. Então você precisa posicionar. Tem gente que nem sabe que tipo de relacionamento tá, né? O namorido, é namoro, é marido, né? O que que é? Então, daí a importância do direito andar com este conhecimento. E o direito traz, por exemplo, a ideia dos contratos de namoro, né? De você poder colocar no papel qual a sua expectativa, qual a sua intenção, o conhecimento dos pactos antinupciais, né, a respeito do regime de bens que vocês vão vivenciar. Qual é a sua expectativa? O que que você espera? O que que você vai construir? Como que você vai fazer isso juntos, dentro das leis universais, aplicando essas leis? Qual seria o melhor regime de bens, né? Para que haja ordem, para que haja respeito, para que cada um conheça o seu lugar dentro deste relacionamento, para que cada um compreenda bem suas funções, para chegar nesse mesmo propósito, nessa ação em comum que é a comunicação, né? E cada um sabendo, deixando bem claro, bem estruturado, né? Essa clareza de ideias vai te trazer a visão de como você deve caminhar diante disso. E é assim que você constrói um relacionamento inabalável. É assim que você, de fato, pode viver um relacionamento incrível. Você pode construir o que é sonho de tantas pessoas, mas que tantas pessoas nem sabem que disso depende o conhecimento dessa ciência, o conhecimento de todo este modelo, de todo esse movimento. Então, gente, eu quero trazer para vocês, né, esse olhar. Estou vendo aqui que tem pessoas, né, acompanhando no YouTube, tem pessoas aqui no Instagram também, no Facebook. Que bom que vocês estão acompanhando, que bom que vocês estão parando para olhar para isso. A minha chamada hoje são para os processos, né?
para essa questão. Por que você está brigando pela guarda do seu filho? O seu filho é seu filho. Enquanto ele for pequeno, ele pertence às duas partes que formam ele mesmo, né? E aí você fica brigando como se ele fosse um objeto. Você precisa honrar a outra parte que não deu certo com você. O relacionamento de casal já não deu certo, já se divorciaram, mas com o seu filho é um relacionamento eterno. Ele carrega o seu sangue, carrega o sangue do outro. Então, às vezes a pessoa fala, isso é baboseira, você não sabe o que ele fez comigo, você não sabe, ela merece, eu vou tirar dela para ela aprender. Você precisa perceber que, na verdade, você está prejudicando o seu filho e você mesmo quando você tem essa atitude. Você entende? Porque existe nesse conhecimento a profundidade de quem é o seu filho. E ele é metade você e metade a outra pessoa. Honrar a outra pessoa nele é honrar a existência dele. É ser um verdadeiro pai e uma verdadeira mãe que honra o que ele é, mostra para ele, ensina o caminho, educa, entende? Vai se tornando desnecessário para que ele possa seguir para a vida e ser um adulto feliz e, quem sabe, conhecer essa ciência e se relacionar, não reproduzindo essa história de divórcio e separação que você, na condição de pai e de mãe, já vivenciou. Então, gente, essas regras, né, a respeito desses temas que precisam ser falados dentro do diálogo transformador. O tema da parentalidade, o tema da mentalidade, o tema do dinheiro, o tema da educação dos filhos, das regras da casa, né? E outros temas que vêm influenciando, né, o relacionamento como um todo e que vem abrindo brechas, e essas brechas é o que vai, de fato, transformar esse relacionamento em algo abalável. E abalável é algo que pode cair em ruínas, que pode ser desfeito. E por que você vai entrar em algo, né? E sabendo disso, como eu acabei de receber um testemunho maravilhoso, né, de uma mulher que já estava separada de fato, e combinou com o marido o divórcio para o início deste ano. E ela passou por esse processo do diálogo transformador. E ela vem passando e melhorando cada vez mais. E ela trazendo um grande depoimento. E ela disse que ela honra o marido e percebe que grande homem ele é, que gigante ele é, e como que ela pôde um dia pensar em se separar de um homem tão incrível como esse. Então, isso realmente traz para a gente, né, essa alegria de saber que é este o caminho. Nós temos muitas testemunhas, nós temos muitas provas, né? Nós vamos disponibilizar para vocês tudo isso, para vocês verem que é possível. O relacionamento inabalável é super possível, né? E cada um que acompanha, que coloca em prática, que vive, acaba se transformando em verdade, né? Um grande exemplo vivo da possibilidade, da existência, da maravilha que é o relacionamento inabalável. E assim a gente vai levando e multiplicando. Hoje nós estamos dando esse curso de graça para que ele possa se espalhar para o máximo de pessoas possíveis, né? Com o objetivo de que as pessoas possam receber essa esperança, receber esse despertar, né? Que nesse ano que vai se iniciar agora, as pessoas possam colocar em prática, né? Possam acreditar no meio de tantas mazelas, de tantas doenças, tanta tristeza, as pessoas poderem viver a alegria, né? Poderem experienciar a alegria. E isso é o que nos faz, de fato, ficarmos felizes com tudo isso. Eu recebi uma pergunta da Érica Luz, né, falando a respeito da última aula, onde eu falei do pai, né, da importância do pai, de fortalecer suas pernas, da lateralidade do cérebro, né, que vai mostrar a força do masculino e do feminino, e o que tudo isso representa na sua vida. E eu estava dizendo o quanto o pai tem um papel fundamental na vida de todos nós.
E ela trouxe uma pergunta que foi a respeito daqueles filhos em que os pais faleceram quando eles ainda eram crianças, ou dos pais totalmente ausentes. E eu quero dizer para vocês que quando isso acontece, de fato, você tem muitos problemas para ir para a vida. É aquela pessoa que tem potencial, é uma pessoa que é inteligente, é uma pessoa que se prepara, tem mérito, mas ela não consegue se resolver, ela não consegue sair, ela não tem coragem, né? Principalmente se a mãe foi super protetora pela falta do pai, muitas vezes a mãe se torna super protetora, né? Ela quer aquela história do pai, né? Que não existe esse papel, mas ela quer ocupar os dois lugares, o que vai trazer mais sofrimento ainda para essa pessoa, principalmente na fase adulta. Como sair dessa situação? É importante que, sabendo disso, é como se fosse um órgão. Cada órgão do nosso corpo, ele tem o seu lugar. E a gente sabe o lugar de cada órgão, principalmente pela função que esse órgão exerce. Então, se o órgão não está lá e não está ocupando, não está exercendo a função, é necessário que algo seja colocado para ocupar essa função, para exercer essa função, né? Então, se não há um pai, é necessário que alguém ocupe esse lugar, né? Não o lugar de pai, porque só existe um pai e uma mãe, mas exerça a função deste lugar. Mas, Vanessa, eu já sou adulta e aí eu já tenho dificuldade, como é que eu faço? Então, aí nós temos uma outra força superior a este pai, que inclusive é um curso que a gente dá, né, chamado Pai Transformador. O Pai Transformador não é um curso, é uma vivência de 63 dias que leva as pessoas, conduz as pessoas a encontrar esse pai, né, trazendo a simbologia, os arquétipos, todo o trabalho da psicologia analítica, né, e outras técnicas, para levar a pessoa a vivenciar e receber essa força do pai e poder caminhar para a vida. Então, essa força pode ser divina, né, pode ser o pai no sentido do criador, né, de Deus, ou do universo, qualquer nome que você queira, né, que você acredite, porque eu não estou falando de uma religião, mas eu estou falando de uma força que, de fato, pode suprir essa necessidade em você, desde que haja um trabalho em você para que você tome essa consciência para você poder caminhar para a vida. Ok, Érica? Então, eu espero ter respondido, né? Deixa o convite, né? Quem quiser participar do Pai Transformador, é só entrar em contato com a gente. Não é uma vivência, deveria, assim, se a gente fosse cobrar, seria uma fortuna, mas a gente nem cobra, né? A gente coloca para as pessoas pagarem quanto quiserem, como quiserem no final. Só é cobrado uma taxa, mas é um valor muito, assim, só representativo para pagar as custas, né? E o Pai Transformador vem transformando muitas vidas. Então, é uma maneira de, através da vivência, integrar este pai, né, que fez falta, que não esteve lá, ou que esteve, mas não cumpriu o seu papel. Eu espero ter respondido aí a pergunta de vocês, né? Deixa eu ver aqui quem mais. Ângela Borda, maravilha. Cadê? Muito bem, gente. Tem mais alguma pergunta que vocês queiram? Olha aqui, Colégio Octagon, seja muito bem-vindo, gente. O que mais? Deixa eu ver. É isso, gente. Vocês podem enviar perguntas para a gente, tá? Podem colocar lá no Instagram, no direct, né? Que a gente vai estar respondendo. Pode mandar no número do telefone, que é 0 operadora 11 9492 78597. Vocês mandam pelo WhatsApp. Podem mandar nas redes, tá? E a gente, durante essas aulas, vai estar vindo aqui para responder também a pergunta de vocês. Então é isso, gente. Nós terminamos por aqui. Amanhã, às 10 horas da manhã, estaremos de volta
com mais aulas do diálogo transformador, a comunicação que transforma conflitos em acordos e que constrói relacionamentos inabaláveis. É isso. Um grande abraço, um grande beijo e até amanhã.